Então, gravando. Então, bem-vindas às Cestas de Partilha, bem-vindas e bem-vindo, né, às Cestas de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e tenho estado aqui com vocês todas as sextas, trazendo pessoas bem especiais para mim e trazendo diversos temas. E hoje eu tenho a honra de ter o Gilberto ao meu lado. O Gilberto, a gente se conheceu nos cuidados integrativos da Unifesp através da Lilian, a filha dele, que é minha amigona do coração. Então, eu acabei conhecendo ele, a Marlene e toda a família. E hoje eu tenho até um cachorro, que é o Peixinho, que é fruto deles, né? Então, a gente leva sempre um ao outro. Estive conversando com o Gilberto em relação a um outro ponto, que ele também é contador, ele vai contar para vocês aí a história dele. E de repente surgiu a ideia de convidá-lo para estar ao meu lado, trazendo um tema que traz muita curiosidade. Então, Gilberto, muito obrigada pelo aceito do convite. Vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, tá bom? Tá ótimo, obrigado, Camila. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, é uma honra, é um orgulho estar aqui do lado de vocês, em especial de você, Camila. Nós nos conhecemos na Unifesp, realmente através da minha filha. Você é da turma 8, né? 9. Turma 8. Eu que sou da turma 9, né? É um curso fantástico, um curso que a gente mergulha no ser humano, né? Em especial no ser humano que somos nós mesmos. Então, assim, eu sou contador, professor de contabilidade, estou vendo várias alunas minhas aqui presentes, gratidão a vocês por estarem aqui. E de uns anos para cá, eu decidi caminhar um pouco mais para a área que eu gostei, para a área que eu sinto que eu tenho como missão de vida, que é a área de cuidados com as pessoas. Né? Isso me despertou de verdade lá nos cuidados integrativos. Né? Até então eu era um cara mais de contas, de papéis, essas coisas todas. E quando eu participei desse mergulho ao ser humano, eu despertei para uma outra área do conhecimento. Depois, então, eu fui estudar psicanálise. Aí eu comecei a estudar e tenho estudado até hoje as questões do comportamento humano, né? E à medida que isso foi evoluindo, assim como a Camila falou, alguns temas vão despertando curiosidade na gente, né? E esse tema em especial, esse tema que eu abordo hoje, ele despertou uma curiosidade em mim no momento em que eu fui procurado pela primeira pessoa no consultório pedindo ajuda para tratar dos conflitos que ela tinha, né? Então, a primeira pessoa que me procurou, e quando avançamos, chegamos à conclusão de que essa tal inteligência emocional é que estava provocando reações negativas no emocional e no corpo dessa pessoa. Naquele momento, despertou a curiosidade. Aí, num segundo momento, veio a segunda, a terceira, a quarta pessoa me procurar ajuda, na verdade, com o mesmo tema, inteligência emocional. Aí já despertou outra coisa, despertou preocupação. Eu falei, pô, o que estão fazendo com as pessoas nessa tal inteligência emocional que eles estão parando aqui no consultório pedindo socorro porque não estão aguentando essa tal inteligência emocional. E aí, para variar, eu debrucei na inteligência emocional e fui estudar o que eles estavam fazendo, né? E cheguei a algumas conclusões que hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, né? E até sob a ótica de um questionamento, né? O que é, de fato, a inteligência emocional? Tá bom? Então, gratidão a todos por estarem aqui e vamos tentar fazer uma noite divertida. Gilberto, eu acho que eu consegui os slides, então vamos ver se a gente consegue apresentar para vocês. Tá Vou pôr bom. agora, vamos ver.
ver? Não apareceu ainda aqui. Nada? Tá Peraí. só a tela do computador. Deu? Agora sim. Agora sim. Então, já começamos aqui pelo nome, né? Afinal, inteligência emocional, né? E eu fiz questão de colocar todas essas carinhas aí, porque elas apresentam os nossos sentimentos, né? As nossas emoções. E quando se fala em emoções, as emoções são as mais variadas possíveis, né? Nós temos alegria, tristeza, o paz e amor ali, que é o zen, né? Enfim, o feliz, o triste, o raivoso, né? Por favor. Bom, enfim, o que é inteligência emocional? As duas grandes definições de inteligência emocional que eu busquei aí nos meus conhecimentos dizem que a primeira é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Aí eu parei nesse ponto e pensei assim: se eu nem bem conheço as minhas próprias emoções, como é que eu posso conhecer as emoções dos outros, né? Porque o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. Cada pessoa ela apresenta as suas emoções de uma maneira única, uma maneira exclusiva. Tem pessoas que, quando são colocadas numa situação de estresse, começam a rir copiosamente. Tem pessoas que choram copiosamente. Tem pessoas ainda que o corpo fica repleto de urticárias, de manchas, e peraí, como então eu consigo conhecer? Então aí eu já penso numa desconstrução dessa primeira definição de inteligência emocional. A segunda, por favor, Candice. Inteligência emocional é o nome que se dá ao conjunto de competências relacionadas a lidar com emoções, mais especificamente a como e o quanto se percebe, processa, compreende e tem a habilidade de gerenciá-las. Ou seja, no momento em que você tem essas coisas todas, esse conjunto de competências, eu paro de te chamar de ser humano e começo a te chamar de robô. Né? Porque, veja, você tem que perceber, processar, compreender e ter ainda a habilidade de gerenciá-las. Aí eu pergunto para você, antes mesmo até de perguntar se você tem inteligência emocional, no meu próximo slide, por favor, Camila, eu pergunto assim: você sabe o que é emoção? Você pode passar, dar 2 cliques, por favor, mais um, que acabou invertendo. Algumas pessoas respondem de imediato quando eu pergunto o que é uma emoção. Ah, é o que eu sinto, mas não sei explicar. Né? Muito bem. Daí, a etimologia da palavra emoção vem de ex movere. Ex movere significa mover para fora, afastar-se. Olha, mover para fora, afastar-se. Então, quando nós falamos mover para fora, entendemos que a emoção vem de dentro para fora. Ou nós estamos dizendo assim, mover para fora quer dizer sair correndo. A confusão já começa na etimologia da palavra. E afastar-se. Peraí, mas se eu estou sentindo uma emoção por amor, como é que eu posso me afastar? Né? E aí, então, eu fui buscar ainda um pouco mais de uma explicação humanística para a emoção, e não uma coisa do tipo assim, olha, é a habilidade que você tem de controlar as suas reações físicas, psíquicas, né? Por favor, Camila. Aí vamos imaginar a pessoa que me respondeu assim, é o que eu sinto,
mas não sei explicar. E aí eu pergunto, mas como assim? Me explica melhor. Ah, é algo que eu sinto internamente e depois eu tenho um reflexo. Ok. Então, muito bem. Aí eu falei assim, olha, vamos imaginar que você vai a um consultório, o médico ortopedista pega aquele martelinho e bate no seu joelho. Você está sentindo, não está? Você está tendo um reflexo, não está? Então, isso é uma emoção? Aí, nesse instante, a pessoa para e pensa, não, isso não é uma emoção. Mas, espera aí, você não disse que emoção é o que você sente, mas não sabe explicar? Quando eu dou uma marteladinha no teu joelho, você vai ter um reflexo que você também não sabe explicar. E aí eu avanço um pouco mais. Por favor, Camila. Imagine-se andando numa mata. Você, com as suas características, com a sua robustez, com a sua, enfim, com a sua essência. E, de repente, você dá de cara com uma onça grande, que já dá aquela rosnada. Não, rosnada é cachorro, eu não sei o que é. Enfim, a onça faz aquele barulho assustador. Nosso cérebro, à medida que a gente vai crescendo, a gente armazena informações sobre as diversas coisas que existem na vida, na natureza, ou aquelas coisas que são intangíveis, mas que a gente toma conhecimento delas de alguma forma. Então você, quando vê aquela onça, que ela faz aquele barulho de brava, de que ela vai te atacar, possivelmente, o cérebro possui essa informação e o que ele faz? Por favor, Camila, ele dispara imediatamente o aplicativo, porque agora nós estamos na era da informática, então ele vai e starta o app da emoção. E o que faz esse tal app da emoção? É um troço assim que ele mexe química, física e emocionalmente com a gente, né? E o que acontece imediatamente com o nosso corpo? Por favor, Camila. A pupila dilata, né? A primeira reação ao susto é a pupila dilatar. Então, isso o corpo é o app da emoção que está começando a mostrar para que veio. Muito bem. A boca seca imediatamente. Numa situação de medo, uma situação de acuação, a boca seca imediatamente. Por favor, pode passar. O estômago para imediatamente de produzir ácidos. A partir dali, você não faz mais digestão de absolutamente nada que tiver no seu estômago. Por favor. O intestino para de peristaltar. O que é peristaltar? O intestino é um músculo oco. Então, peristaltar é mais ou menos um movimento de empurrar, né? E nessa hora, pessoa, se você tiver com o intestino cheio, vai acontecer algo diferente. Acredite. O susto vai ser tão grande que no momento em que ele parar de peristaltar, ele vai soltar tudo que tiver dentro dele. E aí, por que o corpo faz isso? Ele economiza o sangue que estava no intestino, que estava no estômago, e joga tudo para onde? Para os músculos grandes, os músculos das pernas, para você poder correr imediatamente dali, ou os músculos grandes dos braços, para você poder, então, se defender daquilo. Pode continuar. O corpo produz uma quantidade absurda de cortisol e adrenalina, que são hormônios, são químicas internas nossas, que vão fazer o quê? O coração bater numa frequência insana para ter capacidade de jogar todo esse sangue para os músculos grandes. Então, vejam, o app da emoção, quando ele é startado, ele faz tudo isso no corpo da gente. Por favor, Camila. Segura um pouquinho. Não pode deixar aquela frase. Quanto tempo tudo isso demora para acontecer? 1 hora? 15 minutos? 20 minutos? Se você respondeu uma dessas, você errou. Por favor, Camila. Menos de meio segundo.
é mais rápido do que você pode imaginar. Então, no momento em que você dá de cara com uma onça, tudo isso acontece de uma vez só e é capaz de você ficar com essa cara de espanto que eu deixei aí na tela. Por favor, Camila. E aí o que acontece? Você sabe, ainda seguindo nessa linha, o que é uma emoção? Por favor. É um programa do nosso cérebro que envolve o corpo todo. E ele é essencialmente automático. Então, veja, eu não tenho o botãozinho, como eu tenho o celular, do app, né? Agora eu vou startar minha emoção. Agora não. Agora sim, agora não. Não. Ele é essencialmente automático. Por favor. Pode passar mais um. Eficiente, olha só. Ele é um aplicativo eficiente para se comprometer de maneira eficaz sem perder tempo. Então, veja, ele provoca tudo isso para ele te dar um insight imediato para você fazer alguma coisa, seja lá o que você decidir fazer. Né? E aí a pergunta de ouro, que, na verdade, tinha uma ordem mais certa, mas eu não sou muito bom nessa coisa de slides, eu vivo me atrapalhando. A pergunta de ouro: você controla as suas emoções? A gente começa a aprender a controlar nossas emoções quando nós somos pequenininhos. Algum de vocês ouviu essa frase na vida? Pode pôr, Camila, por favor, na próxima. Engole o choro. Isso é inteligência emocional, né? Ou seja, eu tiro de você a possibilidade de você chorar. Ao invés de te abraçar e falar que, vem cá, por que é que você está chorando? Eu viro para você e falo, engole o choro. Ou seja, eu estou te dizendo, em outras palavras, controle a sua emoção. Freie. Torne ela nula. E aí é que mora o perigo. Porque quando eu falo para você, engole o choro, eu estou startando um sentimento de raiva, um sentimento de nó na garganta que você vai carregar para o resto da sua vida. Aí, depois disso, as aulas de inteligência emocional, de controle das emoções, elas passam a ser mais sutis. Por favor, Camila, a próxima. Engole o sapo. Aí eu não preciso mais dizer para você engula o sapo. Você vai se ver em situações que você vai naturalmente usar aquilo que você aprendeu quando te disseram para engolir o choro e vai engolir o sapo. Ou seja, você vai dizer assim, eu não tenho o que fazer mesmo, então é melhor eu ficar com esta informação no meu corpo, no meu emocional, e vida que segue. E aí depois vem a próxima. Para de rir. Como é que eu posso dizer? Vejam, lá no primeiro, no segundo slide, a gente leu, no segundo slide, eu acho, que fala das definições de inteligência emocional, que é a habilidade de você reconhecer as suas emoções e reconhecer a emoção do outro. Mas se o outro, no momento que vê uma onça, começa a rir copiosamente, como é que eu posso dizer para essa pessoa, para de rir? Você está achando graça da onça? Né? Então, veja, qual é de fato o controle das emoções? O que é controlar? Primeiro, nós temos que entender o que é a emoção. Sem dúvida. Por favor, o próximo. Mais um. Inteligência emocional é a capacidade de controlar suas emoções. Se alguém disse isso para você, como teus pais, ou teus tios, ou teu responsável, ou teu irmão, ou teu namorado, te disse, controla suas emoções, pode clicar mais uma vez. Olha o que vai aparecer aí. Errado. E vejam, pessoas, a grande maioria dos irresponsáveis
desse mercado borbulhante que é a inteligência emocional, estão vendendo para você que inteligência emocional é a capacidade de controlar as suas próprias emoções. Mentira, não caia nessa cilada. Por favor, o próximo. Você pode, sim, isso você pode, controlar certos comportamentos e esses comportamentos vão equilibrar, modificar as suas emoções. Na psicanálise, na psicologia, nós chamamos esses comportamentos de gatilhos. No momento em que você passa a reconhecer os seus gatilhos emocionais, você passa a ter um resultado muito mais apropriado de você mesmo. Você passa a olhar você de uma maneira mais suave. Eu não preciso ter esse gatilho, porque no momento em que você tiver esse gatilho, ele vai desencadear uma série de questões acionando o app da emoção. Então, veja, você pode controlar comportamentos. Por favor, o próximo. Veja, inteligência emocional é, sem dúvida, a capacidade de entender os seus processos emocionais. Como é isso? Olha, eu sei que eu começo a dar risada quando eu entro numa situação de perigo. Quando eu tomo conhecimento disso, eu conheço meus processos. Esse é um processo emocional. Então, aí eu posso controlar de alguma forma as reações que eu tenho quando me acontece algo que me leva para esse gatilho. Por favor, Camila. Perfis emocionais são infinitos, mas eu seleciono alguns que são os mais falados por aí. Por favor. Nós temos o extrovertido que fala pelos cotovelos, né? Até numa situação, quanto mais nervoso ele fica, quanto mais emocionado ele fica, mais ele fala, mais rápido ele fala, mais agitado ele fica, né? Esse é o extrovertido. E na contramão disso, nós temos o introvertido, que quando entra numa situação de emoção aflorada, o introvertido ele se guarda para si. Ele não consegue falar, ele ruboriza, ele gagueja, ele treme os lábios, treme os olhos, enfim. Ele simplesmente trava. Por favor, Camila. Tem um alegre. O alegre ri à toa. Está todo mundo caindo, todo mundo morrendo e o cara está rindo. Esse é o alegre. Veja, é errado ser alegre? Não, é uma característica, é um perfil emocional, né? E aí temos outros. O explosivo. O explosivo, muitas vezes, quando ele se vê numa situação de emoção exacerbada, ele explode. Ele explode e tem infinitas reações de explosão. Né? Por favor, Camila. Temos o agressivo. O agressivo é aquele cara que, se você olhar para ele, no dia que ele acordou meio fora de si, ele vai acabar te agredindo. Talvez não com as mãos, não com uma agressão física, mas ele vai te agredir de alguma forma. O prazer do agressivo é agredir. Então vejam, por favor, Camila. Volta, só mais um, por favor. Aí. Olha só, nós falamos aqui de 5 perfis emocionais. Nós temos o tímido. O tímido é diferente do introvertido, né? O tímido, ele não consegue nem olhar para os lados. É um perfil. Aí eu pergunto a vocês, inteligência emocional serve para todos da mesma forma? Essa é a grande armadilha que está acontecendo hoje por aí. Se você der um Google agora, inteligência emocional, aparecem os milagrosos. Eu vou transformar a sua vida. Você vai passar a controlar todas as suas emoções. Mentira. Ele vai sim, ele vai te colocar num caminho que é praticamente sem volta.
Eu costumo, nesse momento, dizer assim, a Novalgina, como chama? Dipirona. Dipirona é tirador de cabeça e baixa febre. Serve para todo mundo? Talvez. Tem pessoas que têm alergia à dipirona. Tem pessoas que desenvolvem alergia à dipirona. Tem pessoas que não podem tomar dipirona em hipótese alguma porque não vai melhorar nada. Enfim, é um remédio que a gente compra ali, sem receita médica, sem nada, e não serve para todo mundo. E como é que eu posso dizer que um modelo de inteligência emocional, né, serve para todo mundo? E aí a provocação continua. Por favor, Camila. Quando você reconhece o seu perfil emocional, olha só, eu não estou dizendo que você tem controle sobre suas emoções, mas quando você conhece o seu perfil emocional, é possível você modificar suas reações. Então, veja, se eu sou agressivo, eu tenho que tomar cuidado com os gatilhos que me levam a ser agressivo. Se eu sou tímido, vejam, até aproveitando que tem várias alunas aqui, na hora de apresentar o TCC, dá uma tremedeira miserável. Se você já sabe que você vai ter uma tremedeira, porque você é tímido, porque você não consegue se expor, você tem condições de mudar essa reação. Você faz um treinamento para esta reação específica, porque você reconheceu o seu perfil. Por favor, Camila. Olha que coisa linda. Você e o seu perfil do lado. Você já sabe quem é você, né? É muito mais fácil você lidar com você quando você se conhece. Por favor, Camila. Eu peguei, por exemplo, aqui, clica mais uma vez, por favor. O agressivo. Eu quero dar um exemplo de agressividade, né? Que é muito comum no mercado de trabalho a gente se deparar com gerentes, diretores, chefes extremamente agressivos. Eles acham bonito ser agressivo. Mas muitas vezes pessoas acreditem. Ele nem sabe que ele é agressivo. Para ele, aquele é o comportamento que ele deve ter, independente do que aconteça com o outro. Ele não tem a menor empatia. Ele é apenas agressivo. Mas um agressivo que conheça o seu perfil emocional. Por favor, Camila. Olha só, você está numa reunião. Então, estamos imaginando aqui, hipoteticamente, uma reunião de trabalho. Por favor. Aí você percebe, eu estou colocando você na situação de agressivo, tá? Você percebe que o assunto não está legal. Estão falando aqui de um assunto que mexe profundamente comigo. E o meu corpo vai dando sinais de que eu vou chegar no meu limite. Eu já conheço o meu perfil emocional, eu sou agressivo. Aí o que acontece? À medida que o meu corpo vai me dando os insights de que eu vou explodir, por favor, Camila. Olha só, você sabe que vai explodir e que a explosão vai te levar a um comportamento prejudicial. Você vai gritar, você vai menosprezar o outro, você vai fazer uma série de coisas. Por favor, Camila. Aí você toma uma atitude. Essa atitude é que vai mudar o rumo da sua vida. Veja, você não está controlando a sua emoção raivosa. Você está controlando aquilo que vai disparar a sua emoção raivosa. O gatilho. Então, nesse instante, você olha para o gatilho e fala, aqui não, farroupilha. Por favor, Camila. Essa sua atitude, sem a menor sombra de dúvida, é muito mais prudente e muito mais racional. Porque depois que você apertou o gatilho, que te leva àquele estado de agressividade, o caminho de volta é quase impossível. Você entrou num trilho que você não sai dele enquanto você não agredir verbalmente, enquanto você não menosprezar, enquanto você não subjugar o outro. Né? Por favor, Camila.
olha só, a pessoa que tomou essa iniciativa, muito mais prudente, muito mais racional, só fez isso porque conhece os gatilhos da sua emoção. Conhece como funcionam suas emoções. Né? Quem tem um relacionamento sabe que o outro muitas vezes nos provoca. Né? Se você conhece o seu perfil emocional, as suas emoções, você não vai se vender às provocações do outro. Quando estiver chegando no momento em que você vai apertar o gatilho, que te leva para um lugar que você vai ter comportamentos prejudiciais, você fala assim, peraí, eu vou dar uma voltinha ali e já volto para continuarmos essa conversa. Você vai, toma uma água e a partir dali você volta para a conversa. Por favor, Camila. Isso sim é, por favor, inteligência emocional. Pessoas... por favor, mais um. Inteligência emocional é isso. Não é aquilo que vende na prateleira que fala que eu vou transformar você num robô. Se alguém te disser isso, corra. Sabe por quê? Já já eu vou dizer por quê. A segunda parte é saber como agir. Então, por favor, autocontrole. Por favor, isso mesmo, autocontrole. Você precisa ter autocontrole. Que coisa linda ter autocontrole. Só que autocontrole se esgota. Se esgota. O autocontrole, clica mais uma vez, Carlos. Olha só. Se esgota. Mais uma. Quanto mais você usa o autocontrole, menos você tem. Olha para você nesse instante e tenta lembrar num momento que você perdeu o autocontrole. Você tentou se manter na linha. Se tentou uma vez, duas vezes, isso numa sequência lógica, né? Digamos no mesmo dia. Você acordou de manhã, você estava super controlado. Olha, ninguém te tira do sério. Você está como essa pessoa da imagem que aparece na tela. Zen. Fez meditação, conversou com Buda, ou fez a tua oração, conversou com Jesus Cristo, enfim. Você saiu dali zen. Ninguém é capaz de acabar com o seu autocontrole. Mentira. Porque depois da terceira tentativa, o seu autocontrole se esgota. Aí vamos em frente. Tem mais pela manhã, que é o que eu falei. Muito bem. Inteligência emocional é isso. Mais uma vez, Camila, por favor. É você ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. O coração e o cérebro trabalhando junto em prol de você mesmo. Agora veja, um não pode se sobressair ao outro. Tem que ter equilíbrio. Se você agir demais pela razão, as suas emoções se perdem. Se você agir demais pela emoção, as suas razões se perdem. Então, buscar o equilíbrio é fundamental. Muito bem, Camila, mais um. Já estamos acabando, tá, pessoas? É só mais uns 5 minutinhos. Olha só, aí eu chamo de desinteligência emocional. Que esse desinteligência, eu fui amadurecendo à medida que as pessoas chegaram a mim com esse vírus infectante, que é a tal da inteligência emocional. Então, o exagero no uso do autocontrole. Se você ficar o tempo todo engolindo o choro, engolindo o sapo, parando de rir quando você deseja rir, você está praticando o excesso de uso do seu autocontrole. Você vai bugar, como diz o pessoal das informáticas aí, né? O próximo, por favor, Camila. Excesso de cobrança. Eu tenho que ser o melhor aluno. Eu tenho que ser o melhor namorado. Eu tenho que ser o melhor funcionário. Eu tenho. Por quê que você tem? Porque a sociedade que nós vivemos, ela nos diz que nós temos que ser melhor em absolutamente tudo. Mas ela não nos diz o que é ser melhor em cada uma dessas coisas.
Porque a partir do momento que ela diz que você tem que ser melhor, ela está te comparando a alguém ou a alguma coisa. E cada ser humano é único, ele não deve ser comparado a ninguém. Você pode ter características, competências e habilidades semelhantes a outras pessoas, mas você é diferente. O próximo, por favor. Olha só. Quando você utiliza a desinteligência emocional, essa coisa do excesso, do autocontrole, excesso de cobrança, você vai parar nos consultórios de psicanálise, consultório de psiquiatra, consultório de psicólogos, com transtorno de ansiedade. Ansiedade todos nós temos, ansiedade é salutar, até o nível em que ela se transforma num transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, um exemplo típico e claro de ansiedade. Eu tinha um horário marcado com vocês, às 19 horas. Antes das 19 horas, dá aquele friozinho na barriga. Aquela coisa de, pô, eu preciso fazer o meu melhor para aquelas pessoas. Isso é um modelo de ansiedade. Mas essa ansiedade não me provoca nenhuma reação física. Física que eu digo é no sentido de suor das mãos, ruborização, tremedeiras, enfim, não dispara o meu app das emoções. Né? Por favor, Camila, mais um. Síndrome do pânico. Essa é clássica de quem está nessa vibe dessa inteligência emocional da prateleira, está entrando na síndrome do pânico. A síndrome do pânico te leva para um quarto e não te deixa sair de lá. Mais um. Depressão. Essa todos nós conhecemos de alguma forma. Mas o excesso de autocontrole, de autocobrança, ela vai te levar possivelmente à depressão. E o próximo, que é a fobia social. Você vai ter medo de andar de metrô, andar de ônibus. Você vai ter medo onde tiver maior quantidade de pessoas. Você vai exigir tanto de você que, acredite, você vai perder o controle. Vocês estão me ouvindo? Que apareceu uma questão de instabilidade da internet aqui? Sim, estamos ouvindo. Ah, ok. E aí, então, pessoas, qual é o conselho que eu tenho a dar para vocês? Esse conselho que eu vou dar daqui 2 minutinhos é um conselho que foi escrito 400 anos antes de Cristo. Faz um bocado de tempo que Sócrates, grande Sócrates, né, discípulo de Platão, o que ele disse naquele momento? Passa mais um slide para mim, por favor. Olha lá. Esse conselho é de 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Por favor, mais um. Conhece-te a ti mesmo. A pessoa que chega para você e dita regras de como você deve se portar, deve ser, deve fazer, deve rir, deve chorar, ela não te conhece. Se você praticar esse ensinamento socrático, que eu acho que é o fundamental da vida, e conhecer-te a ti mesmo, acredite, essa é a maior das inteligências emocionais. Pratique. Pratique todos os dias. Não entre nessa de se transformar num robô, de bater no peito e dizer, eu tenho controle sobre todas as minhas emoções. Você vai estar criando um grande problema, plantando uma erva daninha no teu jardim dos pensamentos, das emoções, e que não demorará, ela vai te derrubar. Mais um, por favor. E assim, gratidão profunda a vocês pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre essa coisa tão importante que são as emoções. Gratidão de verdade.
Fala um pouquinho aqui, pode fazer sua apresentação final, suas considerações finais, antes de eu encerrar a nossa gravação. Então, eu queria agradecer, como organizadora da Cesta de Partilha, sua presença, sua linda palestra. Então, só fala um pouquinho, faz as suas considerações finais, fala um pouquinho aqui do que você faz, do seu trabalho, antes de encerrar a gravação e a gente ir para as perguntas, tá bom? Tá bem, tá bem. Bom, eu sou o Gilberto, professor Gilberto para algumas pessoas. Embora eu seja professor de contabilidade, algumas alunas que estão aqui presentes sabem do carinho que eu tenho pelo ser humano e sabem do cuidado que eu dedico a cada uma dessas pessoas, né? Então, a minha fugiu a palavra, fiquei emocionado agora. Companheira. Não, eu ia dizer sobre a minha missão. A minha missão de vida é fazer diferença significativa na vida das pessoas, independente de como, independente de porquê, independente de a quem, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando você fala em fazer diferença na vida das pessoas, às vezes o aluno chega para você com uma dúvida no caderno dele, e quando você olha para a carinha desse aluno, você percebe que o problema não está naquilo que está no caderno, mas sim o que está nas emoções dessa pessoa. E aí você oferece um pequeno carinho ao ego dessa pessoa, no sentido de você acalmar o ego dela, e ela se equilibra e consegue resolver os problemas que tem ali no caderno, né? Então, a partir dessa concepção de missão de vida, eu passei a tratar de pessoas. Então, além do meu trabalho de contabilidade, além das aulas, eu faço trabalho de psicoterapia para adolescente, para adultos, psicoterapia breve, com poucas sessões a gente consegue um resultado muito bacana na vida das pessoas. Hoje, em função da pandemia, nós temos a psicologia online, a psicoterapia online, terapia e treinamento e desenvolvimento, né? Isso mais para empresas. Aí na tela tem as minhas redes sociais, clicando no botãozinho do WhatsApp ali tem o número também. Enfim, estou à disposição de vocês. O que precisarem podem contar comigo. Gratidão, Camila.